Glória a Deus, glória a Deus. Quero cumprimentar você, saudar com a graça, com a paz, com as maravilhosas bênçãos do Senhor Jesus. Podem, por gentileza, tomar seu assento, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Como é maravilhoso o amor de Deus. Pelo menos um amém nós poderíamos ouvir, né? Como é maravilhoso, queridos, o amor de Deus. Como é maravilhoso o amor de Deus, né? A nossa vida, você que já recebeu esse toque de Deus em sua vida, você que já teve essa experiência com o Senhor, né? Você sabe que nada foi transformada, né? Por essa presença do Senhor Jesus em sua vida, em nossas vidas, né? Nós passamos a viver de uma forma diferente a partir do momento que tivemos esse encontro com o Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém por essa verdade? Né? Nossa vida foi transformada, né? Nos tornamos em outras pessoas, com outra mentalidade, com outra forma de ver todas as coisas, a partir do momento que tivemos esse encontro maravilhoso com Ele. Queridos, eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra. O título dessa palavra é Os Frutos do Ano do Renovo. Os frutos do ano do renovo. Vamos entender um pouquinho isso. Essa semana, provavelmente, será a última semana que nós estaremos debaixo dessa palavra profética, ministrando sobre o ano do renovo. Estamos terminando, queridos, né? Não que essa influência ela vai parar de vir sobre a nossa vida, mas no domingo que vem nós já estaremos anunciando a palavra profética para o ano 2022 sobre a comunhão cristã Betel. O próximo domingo, dia 19, no culto da noite, né, no culto das 19 horas, nós estaremos divulgando, anunciando essa palavra. Eu e a pastora Cristiane, nós tivemos aí praticamente por 2 semanas, queridos, né, lutando aí com uma, sei lá, a gente chama de gripe, né, mas a gripe antigamente era uma coisa, agora as gripes mudaram, né, tá tão diferente a gripe agora, né, não é mais como era antes. Então nós estamos aí praticamente 2 semanas lutando com essa gripe, e eu creio, em nome de Jesus, que agora ela está terminando, né, embora ainda tenha um pouquinho de resultado da gripe, mas enfim, né, está terminando. E uma coisa que eu percebi, queridos, é que exatamente nessa época, no ano passado, eu e a pastora Cris, nós pegamos Covid, nessa mesma época do ano passado, né? Eu não sei se eu boto a culpa no diabo ou se eu glorifico a Deus, né? Porque é exatamente no momento em que a gente precisa buscar, né, uma direção de Deus, uma palavra de Deus, né, a palavra profética para o ano seguinte, Deus dá um jeito de nos separar de alguma forma, né, seja por Covid ou seja por gripe, Ele nos tira, né, do nosso ambiente natural. Então, nesses dias que a gente estava aí um pouquinho mais recolhidinhos aí, né, culto de domingo passado, culto da noite do domingo passado, né, eu fiquei lá em cima no escritório porque eu estava muito, muito mal, né, eu ainda fiquei de máscara aqui agora porque eu estou um pouquinho mal, né, então para proteger, né, os que estão perto da gente, é importante a gente ter esse cuidado, né? Mas eu queria, queridos, nessa noite compartilhar com vocês um pouquinho sobre os frutos do ano do renovo. É importante que nós entendamos isto. É muito importante entendermos isto. Quando nós estamos debaixo de uma palavra profética, essa palavra profética ela não é apenas um atrativo, ela não é apenas algo, né, que nós nos acostumamos a fazer. É uma escolha, é algo que Deus quer fazer no nosso meio. É algo que Deus quer nos dar como presente, né? E Ele nos deu todo esse ano, o ano de 2021, né? Nós tivemos debaixo dessa palavra profética o ano do renovo. E eu particularmente, queridos, eu não sei, né, se pelo fato de ser pastor, eu acho que é isso, né? Pelo fato de ser pastor, Deus nos faz perceber com mais clareza algumas verdades a respeito daquilo que Ele está fazendo. Mas quando nós recebemos essa palavra no final do ano passado, né, estávamos em casa
e Deus nos deu essa palavra. E Ele nos deu também, queridos, não só a palavra, mas Ele nos deu essa imagem que está ali. Ele nos deu esse versículo de Isaías 61, né? Aquelas cinco figuras ali, Deus nos deu essa imagem com um propósito específico. O menino, o rapaz, né, o jovem que fez essa imagem, o Rogerinho, é o mesmo rapaz que está preparando a imagem para o tema de 2022, né? A Izinha ficou cobrando de mim, né? Pastor, puxa, né? Por que ele faz? É um cuidado meu para que ninguém fique sabendo, né? Vai que a Izinha deixa vazar para a pastora Eva, e a pastora Eva deixa vazar para mais alguém, e para outro alguém, e para outro alguém, né? E daqui a pouco vazou para todo mundo, e daí quando a gente vai trazer aqui não tem mais surpresa nenhuma, né? Então, vai que alguém conta para a Pri, e a Pri também conta para outra pessoa, né? Alguma coisa assim, né? Mas olha ali, queridos, essa imagem aqui, embora ela está um pouquinho, né, desfocada, propositalmente, ela ficou quase como uma imagem de fundo, mas aqui está uma árvore bem firmada, bem fundamentada, né, uma árvore que já teve assim, um bom tempo de vida, e nessa árvore brota um renovo. De uma árvore bem firmada, uma árvore bem estabelecida, brota um renovo. Um pequeno raminho que sai dessa árvore. E desse pequeno raminho, ele já gera 3 frutos. Aquele raminho ali, na realidade, são azeitonas, né? Nós colocamos ali azeitonas, propositalmente. Imagina isso, queridos, uma árvore para ela crescer e produzir frutos, ela leva muitos anos, mas ali, a mensagem que Deus quis passar através do ano do renovo, é que um brotinho nasceu e com pouco tempo de existência, ele já começa a dar frutos. Aquelas três azeitonas, elas simbolizam a obra de Deus Pai, a obra de Deus Filho e a obra de Deus Espírito Santo. Queridos, e de fato, esse ano, nós tivemos no nosso meio, e eu afirmo isso, eu não estou dizendo que talvez tenha acontecido, eu estou afirmando que aconteceu no nosso meio. Eu fiquei surpreso, queridos, de ver pessoas novas na fé, jovens na fé, pessoas que iniciaram recentemente a sua caminhada com Cristo, gerando frutos extraordinários para o Senhor. No nosso meio. Isso para mim, queridos, dá uma alegria no meu coração, saber que nós estamos vivendo esse tempo. Sabendo que Deus, lá no final do ano passado, Ele disse: filho, passa isso para a igreja, porque isso eu vou fazer na igreja. E eu afirmo, isto Deus fez na igreja, para a honra e glória do nome dEle. Eu fico impressionado, queridos, né? Eu vejo conversando às vezes com alguns líderes, sabe tal pessoa? Quem? Tal pessoa. Ela já é líder disso. Sabe aquele jovem, aquele garoto, ele já é líder daquilo. Já está liderando isso, já está liderando aquilo. Já está conduzindo isso, já é responsável por aquilo. E nós olhamos, meu Deus, no nosso meio, chegaram ontem e já estão produzindo frutos. Já estão produzindo frutos, já estão gerando frutos, já estão manifestando em suas vidas a obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus, conversando com Deus, né, falando a respeito do tema do próximo ano, que com certeza eu não vou dizer, né, antes do próximo domingo, né? É um segredo exclusivo, queridos, exclusivo. Nem a pastora Cris não sabe. Ela vai saber durante a semana, porque nós vamos ministrar domingo à noite juntos, né? Então, durante a semana, eu sou obrigado a revelar para ela. Mas é um segredo meu e do Rogerinho, o menino que está fazendo a imagem. Tá? Mas eu quero compartilhar com vocês essa palavra, os frutos do ano do renovo. Olha que maravilhoso isso. Olha o que Deus nos deu. Olha o que foi gerado em nossas vidas a partir de uma palavra profética sob a qual nós estivemos, né, durante esse ano, e o que essa palavra gerou em nossas vidas.
Um dos propósitos, um dos objetivos do que eu estou ministrando hoje, queridos, é nos fazer compreender que assim como essa palavra profética, ela exerceu uma influência muito grande nas nossas vidas esse ano, assim também a palavra profética para o ano de 2022 vai gerar algo maravilhoso na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? Né? Prepara o seu coração, porque vem coisa maravilhosa da parte de Deus para as nossas vidas. Quero ler com você Isaías capítulo 4, o livro do profeta Isaías, o capítulo 4. A palavra de Deus, ela declara, são 6 versículos do capítulo 4 de Isaías. Nós vamos ler todo o capítulo 4. E eu quero extrair daqui algumas verdades maravilhosas para a minha vida, para a sua vida, para o nosso coração. A palavra de Deus, ela declara assim, Isaías capítulo 4, a partir do versículo 1. Naquele dia, 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos dos nossos vestidos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Livra-nos da nossa desonra. O renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra será excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das mulheres de Sião e limpar o sangue de Jerusalém no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a extensão do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite. Sobre toda a glória haverá um dossel, haverá uma cobertura. Será abrigo e sombra contra o calor de dia, e refúgio e esconderijo será contra a tempestade e a chuva. Curve sua cabeça, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Paizinho querido. Deus, nós reconhecemos a grandeza do Senhor, nós reconhecemos a Tua majestade. Quão grandioso é o Senhor, quão maravilhosos são os teus feitos. Tudo que o Senhor opera é grandioso, tudo que o Senhor opera é maravilhoso. Deus, nós queremos colocar as nossas vidas na tua presença nesta hora. Queremos, ó Deus, receber em nosso coração a mensagem dos céus, que certamente abençoará as nossas vidas, nos fará compreender, ó Deus, Paizinho querido, aquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas nesta noite. Abra-nos o entendimento. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando nossos corações, fazendo-nos compreender, fazendo-nos conhecer as verdades que estão no Teu coração, Pai querido. Muito obrigado. Desde já nós Te agradecemos, porque sabemos que através desta palavra, o Senhor há de operar coisas grandiosas no nosso meio, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o livro do profeta Isaías, ele foi escrito no ano, ou aproximadamente, no ano 700 antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo, antes da vinda de Cristo. E o livro do profeta Isaías, ele é conhecido como o livro messiânico, ou o profeta messiânico, porque foi o profeta que mais profetizou a respeito da vida do Messias, da vinda do Messias e detalhes da vida de Jesus. 700 anos antes. Quem daqui lembra de alguma coisa que aconteceu há 700 anos atrás? Ninguém. Se nós não olharmos nos livros da história, nós não vamos saber nada do que aconteceu 700 anos atrás. Agora, Isaías, ele movido por Deus, guiado por Deus, ele escreve as cartas, ou os cronistas que escreveram, ele escreve o seu livro, conta a sua história, a sua biografia, e nessa biografia, as profecias de Isaías, falando a respeito de um tempo em que viria sobre a terra um renovo do Senhor. Esse renovo, obviamente, ele está se referindo a Jesus, ele refere-se à vinda de Jesus, o Messias. Ele dá detalhes da vinda de Jesus e ele também declara o tempo em que Jesus há de vir, há de surgir.
Quando Jesus vem, 700 anos depois, Jesus se apresenta, ele faz questão de cumprir, queridos, com riqueza de detalhes, né, algumas profecias que foram liberadas por Isaías, as coisas que Jesus fazia sobre a terra. Ele consultava as Escrituras e ele olhava o que fora predito a respeito dele pelos profetas e ele vivia pelas Escrituras. E quando Jesus cumpre a sua promessa, quando ele cumpre o seu propósito sobre a terra, ele se reúne com os seus discípulos e ele diz o seguinte: olha, agora eu vou para o Pai e eu entrego para vocês, eu comissiono vocês a continuarem o que eu iniciei. Ele diz, na realidade, vocês farão as obras que eu faço. Aliás, vocês farão as obras que eu faço, mas vocês farão maiores ainda. Queridos, Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele entregou para nós uma responsabilidade, na realidade, né, se nós pudermos traduzir isso para um termo assim, um pouquinho mais, né, mais atual, Jesus nos colocou numa roubada. Né? Porque ele disse assim, olha, vocês vão fazer as obras que eu faço. Aliás, eu vou mudar um pouquinho. Vocês vão fazer obras maiores do que as obras que eu faço. Ele já tinha nos colocado numa roubada antes, e ele aumentou o tamanho da roubada e nos colocou numa roubada dupla, dizendo que nós faríamos obras maiores do que isso que Jesus realizou. Quem daqui se arrisca a dizer que já fez obras iguais ou maiores a de Jesus aí? Né? Nós ficamos assim, diz Deus, se eu pegar tudo que eu realizei e comparar com o que Jesus fez, né? Tem como. Mas ele nos incumbiu dessa responsabilidade. Todas as palavras proféticas que foram declaradas a respeito de Jesus, quando Jesus nos incumbe dessa responsabilidade, ele também transfere o poder dessa palavra profética sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que fora predito pelos profetas lá no Antigo Testamento, agora diz respeito à minha vida e diz respeito à sua vida. Quantos amém eu posso ouvir aqui? Hã? Nós olhamos para essas escrituras e nós dizemos assim, mas Senhor, isso aqui fala de Jesus. Só que Jesus recebe a promessa, esse filho agora é com vocês, agora essa promessa é para vocês. Então, olha o que o texto de Isaías está dizendo aqui. Ele diz, nos dias da manifestação do renovo do Senhor, quando ele apresenta aqui no versículo 2, né? Ele diz, naquele dia, o renovo do Senhor, que dias são estes? Como que se identifica quais são esses dias? O versículo 1 ele diz assim, naquele dia, 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão, nos vestiremos dos nossos vestidos, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, livra-nos da nossa desonra. Livra-nos da nossa desonra. Nesse tempo, não diferente de hoje, nesse tempo, se a mulher não casasse, ela era tida como uma mulher desonrada. Ela não tinha honra. Então, basicamente, o que é que o texto está dizendo? 7 mulheres se reuniam e elas diziam o seguinte, olha, nós 7 vamos encontrar um homem e vamos fazer para ele a seguinte proposta. Olha, você não precisa se preocupar em nos sustentar, nós vamos comer do nosso pão, nós vamos nos vestir, né, com nossas vestes, tão somente empresta para nós o teu nome, para nós removermos de nós a nossa desonra. Tempo estranho, né? Tempo estranho. Ontem, eu e a pastora Cristiane, nós estávamos dando uma voltinha na orla, e eu vi, queridos, eu fiquei chocado, mas chocado, dá um choque na gente. 2 jovens, 27, 28 anos. Dois jovens, 2 moços, né? De mãos dadas um com o outro, caminhando ali na Brasil. Quando eu vi aquilo, queridos, aquilo me deu um choque. E de certa forma esse negócio até já ficou um pouco meio comum, né? Não é tão difícil de ver isso, né? Alguns dias atrás eu estava conversando com um pastor, e ele é um pastor que frequenta academia, né? E ele estava falando, existem os pastores que frequentam academia, os pastores que não frequentam academia, né? Ele é dos que frequentam academia. E ele estava falando assim, pastor Saulo,
É impressionante, é impressionante. A gente vai na academia e a gente vê homens com homens, né, na academia tendo relacionamento. Eu fiquei chocado, impressionado. E a gente fica assim, Deus, o que está acontecendo com o mundo? Né? O mundo é isso. Na realidade, ele sempre foi isso. Algumas coisas a gente não via, mas agora a gente está vendo com mais clareza. Né? E quando esse texto fala das mulheres, eu imagino, queridos, que no nosso tempo agora, sem que nós possamos perceber, né, sem que nós vejamos isso, a impressão que se tem, glória a Deus que a gente não está lá para ver isso, né? Mas a impressão que se tem é que as mulheres, elas estão procurando maridos e não estão encontrando. Então, de alguma forma, queridos, de alguma forma, esse tempo que nós estamos vivendo, ele tem relação com o que o profeta Isaías está falando aqui. Nesse tempo, ele diz, nesses dias, essa é a forma dele identificar esses dias. Quando nós olharmos e vermos esse comportamento, então é desse tempo que o profeta está falando. Ele diz, nesse tempo, naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza, de glória, e o fruto da terra será excelente e formoso. Queridos, o ano do renovo, eu não quero colocar isso como algo exclusivo da comunhão cristã Betel, que eu creio que de alguma forma, apesar de Deus ter nos dado essa palavra, mas eu entendo que é algo que Deus está fazendo nas igrejas de modo geral. O ano do renovo, queridos, é o ano em que Deus está preparando uma geração, está levantando uma geração como plataforma, como base, para socorrer, queridos, as pessoas que estão clamando por justiça, que estão clamando por uma mudança de uma situação em que elas se encontram e que não sabem como resolver isso. Eu louvo a Deus, queridos, eu louvo a Deus, né, pelos jovens que nós temos aqui na igreja, pelos adolescentes que nós temos aqui na igreja. Eu louvo a Deus, queridos, assim, sabe, nós podemos crer, né? Nós podemos crer que a igreja, ela está gerando os seus frutos. Há um fruto sendo gerado dentro da igreja. E esse fruto, queridos, ele glorifica o nome do Senhor pela vida, pela forma como essas pessoas vivem. Amém? Nós podemos ver, queridos, que existe algo sendo gerado a partir da igreja, que vai ser a base, a plataforma de socorro para essas pessoas. Eu não quero com isso colocar, né, uma condenação sobre essas pessoas que eu mencionei absolutamente. Eu não quero colocar elas como culpadas do que elas estão vivendo, mas como consequência do mundo. Né? Quando nós olhamos para o mundo, querido, o mundo é uma armadilha, uma grande armadilha. O mundo, ele acha formas de atrair a pessoa para ele, e depois ele constrói algo na vida das pessoas, que as pessoas depois elas não sabem mais como se desligar daquilo, através das drogas, né, através da prostituição, através do homossexualismo. Ele prende, são cadeias. O mundo prende essas pessoas e depois ele deixa elas viverem, né, uma vida sem valores, sem padrões, sem referência. Perdem todos os seus valores. E quem vai socorrer essas pessoas? Onde estão os que hão de socorrer essas pessoas quando essa angústia brotar no coração delas? Quando esse entendimento surgir no coração delas, quando elas pedirem socorro, como essas mulheres, como elas dizem aqui, livra-nos da nossa desonra. Livra-nos da nossa desonra. Quem serão essas pessoas? O próprio profeta, ele diz, naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória.
o fruto da terra será excelente e formoso. Primeiro pensamento que eu quero colocar aqui: restauração da honra. Diga comigo, restauração da honra. A perversidade dos dias em que estamos vivendo gerou, como consequência do comportamento humano, uma triste realidade que muitos não querem assumir, mas ela é presente em nosso meio: a desonra moral das pessoas. Queridos, as pessoas elas estão de todas as formas tentando fazer do errado o certo, com o propósito de encobrir ou de diminuir o peso na consciência da forma como elas vivem. Elas tentam imprimir para a sociedade que aquele comportamento é normal, é correto. Mas dentro da igreja, queridos, está sendo gerado um renovo do Senhor, que vai servir como parâmetro, queridos, tanto para a questão de juízo, como para a questão de misericórdia, para Deus poder socorrer as pessoas. Elas precisam ver que existe um padrão diferente daquele que está sendo apresentado. E onde que elas vão encontrar isso? Os frutos do renovo serão aqueles... Perdão, querido. Os frutos do renovo serão aqueles que serão usados pelo Senhor para poderem resgatar a honra perdida pelos pecados cometidos. Queridos, se nós pudéssemos ilustrar isso com a imagem bem precisa de como Satanás opera isso na vida das pessoas, através dessas práticas, através desses comportamentos. Satanás, ele pega essas pessoas, ele mastiga elas, mastiga, e o que sobra da mastigação dele, ele joga fora. Não presta mais para nada. Eu tirei dela tudo que ela tinha. O Senhor vai lá, Ele resgata aquela pessoa, que não tem mais nada em si de precioso. O Senhor resgata, o Senhor lava aquela pessoa, o Senhor tira dela toda a imundícia, Ele tira dela todo o pecado, Ele lava, Ele limpa, e Ele devolve a ela a sua honra. Ele devolve a ela a sua honra. E Satanás olha para aquela pessoa e diz: mas não foi esse que eu fiz dele um traste, que eu fiz dele um incapaz? Quantas pessoas, queridos, eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por isso. Nós estamos praticamente 30 anos caminhando com Cristo, eu e a pastora Cristiane. Quantas pessoas nós vimos, quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que foram mastigadas por Satanás, viraram um bagaço, não tinham mais, aos olhos humanos, aos olhos naturais, não tinham mais valor nenhum, e de repente Deus vai lá, busca aquela pessoa, tira ela lá daquele lugar onde ela se encontrava, e traz essa pessoa e devolve a ela a honra. E sabe através de quem Deus faz isso, queridos? Através da minha e da sua vida. Através do renovo do Senhor. Deus está renovando no nosso coração o nosso entendimento. Deus está renovando no nosso coração a esperança de que essas pessoas podem sim mudar de vida e novamente receberem do Senhor a honra que o Senhor reservou a elas. Uma geração que será um porto seguro para os náufragos morais desse tempo. Aqueles que perderam completamente as suas referências. O renovo do Senhor gerou no meio da igreja homens e mulheres que se guardaram incontaminados deste mundo para poderem servir de base para os humilhados. Existe esperança para mim? Alguém pode me dizer, existe esperança para mim? O renovo do Senhor vai se levantar no meio dessa geração. E Ele vai dizer: ei, há esperança para a sua vida. Há esperança para ti no Senhor. Há esperança.
ele vai dizer, então me mostra o caminho. Vai tomá-lo pela mão. Caminha comigo que o Senhor vai te devolver a honra. Caminha comigo que o Senhor vai te devolver a esperança. A nossa volta está preservada essa geração, com o coração puro, suas mentes saradas pela palavra de Deus. Quando essas mulheres dizem, no texto, livra-nos da nossa desonra, este clamor pode ser ouvido todos os dias à nossa volta, por pessoas que tentam se adequar ao mundo, mas não podem se desprender dos laços que o mundo produz na vida dessa geração encarcerada. Segundo pensamento, o versículo 2 ele diz, naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso, para os que escaparem de Israel. Segundo pensamento, o renovo do Senhor. Diga comigo, o renovo do Senhor. Mais uma vez, diga assim, o renovo do Senhor. Agora diga assim, eu sou o renovo do Senhor. Com mais convicção, diga assim, eu sou o renovo do Senhor. Queridos, Jesus é maravilhoso demais. Ele poderia fazer essa obra, não poderia? Ele poderia vir aqui com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, ele podia vir aqui, queridos, num instante resolver isso. Esse não sou eu que vou fazer essa obra. Quem vai fazer essa obra, e de uma forma maravilhosa, são aqueles que eu escolhi sobre a terra, para serem um referencial de vida justa, de vida correta sobre a terra. Eles serão aqueles que socorrerão essas pessoas, serão transformados pela glória do Senhor através da vida dessas pessoas. Nós somos, queridos, o renovo do Senhor. Olhe para alguém do seu lado e diga para essa pessoa, você é o renovo do Senhor. Você é o renovo do Senhor. A maior beleza de uma geração está em conhecer ao seu Deus. Eu estou com uma vontade muito grande de começar a falar alguma coisa a respeito do próximo tema, mas eu estou me segurando aqui, é maravilhoso demais, querido, Tem não me pressiona. Uma geração que tem experimentado a glória da presença do Senhor. Uma geração, queridos, eu louvo a Deus, De manhã eu falei um pouquinho aqui. Eu louvo a Deus porque às vezes eu fico até um pouquinho com medo, Pastor, nós vamos fazer uma vigília. Sai Jesus do céu, E agora? Tem coisa que eu não consigo mais carregar no ombro, Eu transfiro para... O Eldinho é o homem das vigílias aí, Muitos de vocês já sabem, Nós ganhamos um lugar, O Valmir, ele comprou um galpão e ele disse, pastor, esse galpão aqui é exclusivamente para a igreja fazer vigília, para a igreja fazer retiro, para a igreja fazer, Está lá um galpãozão lindo, queridos, ele está investindo lá, está colocando lá, glória a Deus por isso. E eu estou quase entrando, mas eu vou me segurar aqui, eu não vou. Queridos, ano que vem vai ser extraordinário, vai ser maravilhoso demais, vai ser bom demais. Logo que for revelado o tema, a mensagem do tema, vocês vão entender, o que Deus quer fazer na nossa vida, através das nossas vidas, Salmo 145, 4. Salmo 145, 4. Ele diz assim: uma geração contará a outra geração, uma geração contará a outra geração das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Uma geração contará as tuas obras a outra geração
e anunciarão as tuas proezas. Anunciarão as tuas proezas. Desde que Jesus ascendeu aos céus, queridos, tudo que nós conhecemos de poder e glória da parte do Senhor, tudo que nós conhecemos, nos foi comunicado pela geração que nos antecedeu. Eles nos comunicaram isso. Esse comunicado gerou no nosso coração a fé. Essa fé nos fez experimentarmos aquilo que nós experimentamos hoje. Nós tivemos no ano passado, aliás, esse ano, né? Já estou entrando no ano 2022. Mas nós tivemos esse ano, queridos, algumas experiências, né? O primeiro retiro que nós tivemos dos jovens, né? Só nosso aqui foi, né? Esse ano, né? O primeiro retiro. Queridos, que presença maravilhosa de Deus naquele lugar, queridos. O que foi aquilo? Né? Depois nós tivemos, olha só, um retiro de casais, né? Meu Deus, queridos, um retiro de casais. Maravilhoso, um tempo especial, um tempo, né? Ficou marcado no nosso coração. Agora, semana passada, nós tivemos um retiro de juniores e adolescentes, né? Os juniores e adolescentes chegaram aqui no domingo passado, né? Numa pilha espiritual, né? Uma pilha do Espírito Santo, um negócio impressionante. Tivemos as nossas vigílias, tivemos, né, as nossas reuniões. Cada reunião, queridos, cada momento que nós nos encontrávamos, era uma coisa impressionante, assim, era como que se, sabe, quando tem algo na panela assim fervendo e você põe a tampa e tem que segurar em cima e ainda assim a pressão da tampa ainda joga e você tem que pôr mais peso ali para tentar segurar aquilo, mas chega uma hora, queridos, aquilo não consegue segurar mais, aquilo explode, né, e começa a transbordar e começa a espalhar e alcançar as pessoas, e enfim, queridos, Deus está preparando algo extraordinário e maravilhoso para fazer na minha vida, na sua vida, né? Prepare o seu coração. Essa geração, olha isso, queridos, todas as vezes que Deus prepara um renovo, todas as vezes que Deus opera um renovo, Ele está preparando uma plataforma para o... Ele está preparando algo, queridos, né? Esse ano do renovo foi uma plataforma que Deus construiu para colocar sobre ela, queridos, algo extraordinário, algo maravilhoso, algo extremamente, né? Nós vamos... você que tem um pouquinho mais de tempo de casa e que conhece aqui a nossa juventude, os nossos adolescentes, olha o que ele está falando aqui. Eu vou pular um pouquinho aqui, tá? Não, é aqui mesmo, é sequência. Eu não estou pulando não, está na sequência, tá? Atos capítulo 2, versículo 17. Atos capítulo 2, versículo 17. Esse momento é aquele momento imediato ao batismo no Espírito Santo, ali, o derramamento do Espírito Santo, né? O dia de Pentecostes ali em Jerusalém. Quando no meio da festa de Pentecostes, está todo mundo reunido ali, gente do mundo inteiro está em Jerusalém. De repente, num cenáculo, lá um lugar elevado, lá 120 pessoas começam a orar em línguas e começam a profetizar e começa um barulhão, né, danado lá no meio daquela gente toda. Todo mundo corre para lá. O que está acontecendo com essa gente? O que está acontecendo aqui nesse lugar? Aí o Pedro se levanta no meio dessa multidão e ele começa a narrar o que está acontecendo ali. E ele começa a explicar, queridos, que o que está acontecendo ali foi predito pelo profeta Joel. E ele diz o seguinte, então, no versículo 17 do capítulo 2 de Atos, ele diz assim: nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Eu amo esse texto, queridos, porque Deus me usa muito em visões. E eu não tenho, né, quase nada em sonhos, né? Eu não lembro assim de Deus ter me usado nenhuma vez em sonho. Mas em visão Deus me usa muito, né? Eu posso entrar numa categoria ali que, né, define a idade, pelo menos a idade espiritual, né? Eu me considero jovens. Ele diz assim: nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas
profetizarão. Queridos, vocês que caminham mais tempo conosco, que conhecem a realidade, né, dessa igreja, eu fico impactado, eu fico impressionado de ver os nossos jovens, os nossos adolescentes, queridos, às vezes nos cultos, nas reuniões, sendo usados por Deus de uma forma maravilhosa para trazerem palavras proféticas, para profetizarem, para abençoarem, para declararem sobre a vida das pessoas palavras extraordinárias. Deus usando os nossos jovens, os nossos adolescentes nas manifestações dos dons do Espírito Santo, queridos. Isso não é natural, isso é algo extraordinário, é sobrenatural. Isso é o poder de Deus se movendo neste lugar, no meio da sua igreja, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. E a minha alegria, a minha maior alegria é saber que eu sou o pastor dessa igreja, né? De ver que isso está acontecendo no nosso meio. Ele diz, naqueles dias, o apóstolo Pedro falando, né? Isaías profetizou sobre os dias de Jesus. Jesus veio, realizou o que realizou. Agora vem o Espírito Santo. Pedro, ele transfere esse mesmo poder, essa autoridade. Ele diz, naqueles dias, quando isso tornar a acontecer, ele diz, no vosso meio, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E isso, para a honra e glória do nosso maravilhoso Deus, tem acontecido no nosso meio. Nós estamos experimentando isso, queridos. Nossos jovens, nossos adolescentes, nossos filhos espirituais se movendo no poder de Deus nesse lugar e gerando muita alegria no nosso coração por dois motivos. Primeiro, porque a palavra de Deus está se cumprindo. E depois, queridos, em segundo lugar, porque isso está acontecendo no nosso meio, e glória a Deus. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus maravilhoso por isso, e eu até complementaria ele aplaudindo o Senhor Jesus por isso, queridos. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Quais são os frutos do ano do renovo? Os frutos do ano do renovo. Os nossos olhos precisam ver isso. A geração que está hoje no nosso meio não é a mesma geração. Parece que não são as mesmas pessoas de um ano atrás, queridos. A gente olha para elas, não parece mais ser os mesmos jovens, os mesmos adolescentes. Parece que brotaram do nada. Mas nós sabemos que eram os mesmos jovens, que eram os mesmos adolescentes que estavam no nosso meio há um ano atrás, mas que Deus fez algo maravilhoso e extraordinário na vida deles e através da vida deles, queridos. E com essa expectativa, né, com essa perspectiva, a gente consegue construir no nosso coração, né, uma projeção maravilhosa daquilo que nós estaremos vivendo daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, daqui a 10 anos. Isto vai ser maravilhoso demais no nosso meio. Os nossos filhos fazendo parte da próxima geração da igreja do Senhor Jesus, que vai manifestar de uma forma maravilhosa e extraordinária esse poder, queridos. No nosso meio, né? No nosso meio. Talvez nós vamos estar assentadinhos ali como a Felicinha está hoje, né, Felicinha? Mais quietinha, mais acomodadinha ali, né? E os nossos jovens aqui conduzindo o culto, né? Pastor Saulo sentado ali meio, né, de bengalinha na mão, né? Mas sem cabelo, não, eu creio ainda que eu vou ficar cabeludo de novo, né? Sabe, e essa geração se movendo, queridos, de uma forma maravilhosa e extraordinária. Quantos améns eu posso ouvir por isso, queridos? Versículo 3: aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das mulheres e de Sião limpar o sangue. Queridos, deixa eu falar algo aqui. Eu vou falar algo, imagina isso. Absorvente feminino. Pastor, do que tu está falando? Hã? Absorvente feminino. Você sabia que as mulheres sempre menstruaram e antigamente não existia o absorvente feminino? Elas colocavam uma toalha, né,
junto com a sua roupa, e naquela toalha elas recolhiam a sua menstruação. Aquela toalha, ela era chamado trapo de imundícia. Para nós é meio pejorativo, mas era o nome que eles davam na época, trapo de imundícia. Ele diz assim: quando o Senhor lavar a imundícia das mulheres de Sião e limpar o sangue de Jerusalém, ele compara o processo menstrual, o resultado do processo menstrual, ele faz um comparativo aqui. Quer dizer, quando o Senhor lavar a imundícia das mulheres de Sião, limpar o sangue de Jerusalém do meio delas com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a extensão do monte de Sião e sobre todas as suas congregações uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante à noite sobre toda a glória. Ali haverá um dossel, uma cobertura. Será abrigo e sombra contra o calor de dia, refúgio, esconderijo contra a tempestade e a chuva. Terceiro pensamento, e nós estamos encerrando aqui. Se nós pudermos definir, queridos, eu quero definir dessa forma, porque eu entendo que Deus está definindo dessa forma. Nós estamos vivendo, queridos, a geração dos fiéis. A geração dos fiéis. Queridos, um erro não anula a nossa fidelidade. Às vezes nós cometemos um erro e Satanás vem com o seu dedão apontando: você não é digno de ser chamado fiel. O Senhor te diz nesta noite: você faz parte da geração dos fiéis. Você faz parte da geração dos fiéis. Diga assim comigo, queridos: infle o seu pulmão, e fale isso com bastante entusiasmo, porque é verdade. Diga assim: eu faço parte da geração dos fiéis. Vamos falar isso de novo para envergonhar Satanás? Vamos? Diga assim: eu faço parte da geração dos fiéis. Terceira vez, diga assim: eu faço parte da geração dos fiéis. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Ele. Glória a Ele, glória a Ele, glória a Ele. Aleluia! Glória a Ele, glória a Ele. Glória a Ele, aleluia. Queridos, existe uma geração sendo constituída no nosso meio, através das nossas vidas. Está sendo gerada, queridos, está sendo constituída uma geração que vai nos surpreender. Já tem nos surpreendido, já tem gerado um brilho nos nossos olhos pelo que nós temos visto, queridos. Eu, quando falo dos nossos jovens, às vezes alguns pastores até ficam achando que eu estou me exaltando, me gabando, e na realidade eu estou mesmo, porque os nossos jovens, queridos, eu sempre digo, eles são acima da média. Eles são maravilhosos demais. Eu não sei se é por causa dos líderes dos jovens, mas deixa para lá, Os nossos líderes de jovens, queridos, eu louvo a Deus pelos nossos líderes de jovens. Estão, os nossos líderes de adolescentes, gerando esse caráter, imprimindo esse caráter na vida das pessoas. Você recebe essa palavra em seu coração, queridos? Então, aplauda ao Senhor Jesus mais uma vez com alegria. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem providenciar a ceia, queridos. Vamos ter o nosso momento de ceia. Eu quero ler com você um texto no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14. Enquanto os irmãos providenciam ali a ceia, Lucas 22, 14,
o momento em que Jesus tem com os seus discípulos o seu momento ali de ceia, aqui narrado, né, do ponto de vista do Evangelho de Lucas, ou de Lucas, né, o evangelista. Ele diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com eles, os apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, ele diz. Pois eu vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus diz, pois eu, Jesus, não comerei mais ela com vocês até que ela se cumpra lá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse: tomai e repartiu entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente pegou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por todos vós. Ele diz assim, queridos, ele diz assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Jesus, ele sabia exatamente o que o aguardava no dia seguinte. Quando ele estava tendo ali aquele momento com os discípulos na noite, quando ele parte o pão, ele sabia com riqueza de detalhes o que ele viveria no dia a seguir. O seu sofrimento, o seu martírio, que ele carregaria a cruz, que ele seria surrado, crucificado, morto e sepultado. Ele sabia disso. Ele fazia ideia que ele passaria todo aquele dia como foi, sofrendo, sendo surrado, sangrando, sendo despido, exposto publicamente. Quando a gente vê ali aquelas imagens da praia, principalmente ali na região de Israel, né? Mar Mediterrâneo, os judeus, quando eles vão à praia, no Brasil, você vê, por exemplo, né, os brasileiros, eles vão à praia de sunga, de calção, de short, né? Os homens. Mas um árabe e um judeu, você não vê ele de praia, a praia desse jeito. Ele vai completamente vestido. É desonroso, queridos, é desonroso para um judeu mostrar o braço, mostrar a perna, despir-se de qualquer parte do seu corpo, é desonroso. Jesus foi despido, foi pregado, exposto na cruz. Tudo isso ele sabia que ele ia passar naquele dia, tudo isso. E ele diz: desejei muito comer com vocês essa Páscoa. Desejei muito chegar até esse momento. Desejei muito passar pelo que eu estou passando. Porque Jesus sabia, queridos, da nossa necessidade. Jesus sabia que nós precisaríamos do seu sacrifício. Jesus sabia que a única forma do nosso pecado ser removido, da nossa condenação ser tirada, era através do seu próprio sacrifício, porque ele foi enviado para isso pelo Pai. Ele disse: Pai, envia-me. Eu quero ser o cordeiro do sacrifício eterno. Eu quero ser o sacrifício do tabernáculo celestial. Até então, queridos, os sacrifícios, eles encobriam o pecado por humano. Mas quando Jesus vem, e João Batista o vê, vindo ao longe, João Batista chama a atenção da multidão e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele somente se tornaria cordeiro a partir do momento que ele fosse sacrificado. Ele sabia que ele precisava ser morto. Quando ele está pregado na cruz,
ele olha para o Pai e diz: Pai, está consumado. Eu fiz o que o Senhor me pediu. Tira agora de mim o meu espírito. E ele então entrega a sua vida diante do Pai. Entregou todo o seu sangue. Se permitiu ser moído, surrado. E ele ainda diz que desejou muito. Desejou muito. Quando nós vamos passar por uma cirurgia, um processo cirúrgico, uma intervenção cirúrgica, uma doença, uma enfermidade, nós queremos ou que aquilo não chegue, ou então que aquilo passe logo, para a gente não passar por aquele momento. Mas Jesus, ele diz: desejei muito ter esse momento com vocês. Sabe, queridos, que amor é esse? Que amor é esse de alguém desejar, alguém pedir para si: Pai, me deixa sofrer por eles. Deixa eu pagar esse preço por eles. Quando nós participamos da ceia, queridos, é importante que nós entendamos isso. Eles façam isso em memória de mim. Lembrem-se disso. Quando nós participamos da ceia, nós estamos reconhecendo a importância que aquela obra, que aquele gesto de Jesus exerceu sobre as nossas vidas. Nós só podemos gozar da vida que gozamos porque Ele abriu mão de viver uma vida abundante, uma vida maravilhosa sobre a terra, para nos permitir vivermos a vida que vivemos hoje. Vamos nos colocar em pé. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por esses elementos, Pai. Eles representam o que existe de mais precioso, o que existe de mais poderoso em toda a existência da humanidade. Em toda a existência da humanidade, Pai. Nunca existiu algo tão importante, tão central, tão precioso, algo que influenciou tanto as nossas vidas, como o sacrifício do Senhor Jesus naquele dia, ali na cruz do Calvário. Por causa daquele sacrifício, a vida entrou em nós. Por causa daquele sacrifício, o Espírito do Senhor pôde habitar livremente em nossos corações, devolvendo-nos a esperança, devolvendo-nos a alegria, devolvendo-nos as promessas do Senhor. Pai, nós queremos ter esse momento reconhecendo a importância da obra do Senhor Jesus. Os irmãos estarão levando até você. Tome ali, pode levar, queridos, podem entregar lá. Receba ali o cálice, receba ali o pão, mas não coma já. Aguarde um pouquinho, nós vamos ter esse momento juntos. Nós vamos participar juntos desse momento. Eu quero recomendar, queridos, que não fique no seu lugar. Você pode sair do seu lugar. Reúna-se pelo menos com 4, 5 pessoas. Pode ser da sua família, pode ser do seu grupo familiar, alguém perto de você. Junte-se ali com algumas pessoas, 5, 6, 7 pessoas. Pode se reunir ali. Reúnam-se ali, queridos. Vamos ter esse momento juntos. Vamos ter esse momento em comunhão.